Olá, estudante, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas questões Wiki, que é a atividade 3 da nossa disciplina, que é uma novidade na forma de fazer essa atividade e que então acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre quais são os critérios, por que ela existe, como funciona. Para quem esteve na web conferência de abertura, falei um pouco sobre a questão dos desafios. Eu acho que é importante que a gente sempre se desafie a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes, para que a gente também possa aprender a desafiar os nossos alunos no futuro. Então, acho que essa é um pouco a lógica. Se a gente não está disposto ou disposta a se desafiar, a gente não pode querer desafiar o outro, tá bom? Então, espero que vocês aceitem esse desafio junto comigo. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para a gente construir uma coisa bem interessante. Então, vamos começar falando um pouquinho dos motivos de eu ter escolhido, junto com o professor Catai e a professora Tatiane Cruz, fazer essa proposta, esse teste com vocês sobre a Wiki, ou com a Wiki. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que o conhecimento ele é muito mais bem acabado quando ele é construído de forma colaborativa. A questão dissertativa tradicional que vocês fizeram até aqui, ela tem o seu papel, ela tem o seu motivo, ela tem a sua pedagogia por trás. Quando você responde uma questão dissertativa, você aprende a elaborar um texto que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E essa é uma habilidade que vocês vão precisar desenvolver, porque vocês vão precisar utilizar ao longo dos anos, ok? Então, não é que o que a gente fez até aqui não tem o seu propósito, nem tem o seu papel. Tem. Mas eu acho que existe uma possibilidade da gente dar um passo além, a partir de agora, desenvolver não só essa capacidade de organizar texto, mas também de fazer isso de forma colaborativa, para que a gente possa construir esse conhecimento de forma mais bem acabada. E, paralelamente a essa construção, a gente vai fazendo uma desconstrução, que é daquele mito do especialista, né? O conhecimento no mundo de hoje, ele é muito mais disponível, ele está muito mais ao alcance da mão das pessoas do que há algum tempo atrás. E, nesse sentido, o processo da Wiki, que é colaborativo, contribui e ajuda a desconstruir esse mito do especialista. Não que a gente não tenha que ter um embasamento, uma pesquisa e um cuidado na produção do conhecimento. Isso é absolutamente necessário. Mas a gente não precisa mais depender de alguém que saiba e que vá nos contar. Que era o processo das antigas enciclopédias, por exemplo, da Barça, né? Que era um negócio que acho que todo mundo que é um pouquinho mais velho já viu, já teve contato. Então, as motivações principais que eu tive junto com os outros professores para a gente pensar sobre essa Wiki foram essas duas questões, esse paralelo de construção de conhecimento colaborativo por um lado e da desconstrução do conhecimento do especialista por outro, valorizando as experiências e as compreensões e leituras individuais. Então, não é que eu não quero que vocês pesquisem, quero, mas quero que cada um possa pesquisar e ajudar nessa troca a construir alguma coisa que pode ser útil para todos nós, ok? Então, vamos falar especificamente da Wiki, como que vai ser, o que vai acontecer, por onde vai. Quando vocês clicarem em atividade 3, vai aparecer para vocês uma proposta de Wiki. Na minha disciplina, vai ser um único texto. Como a gente vai falar muito sobre avaliação, esse é o tema da nossa questão Wiki. Daqui a pouquinho eu mostro, inclusive, o texto para vocês como tá. Eu fiz um texto inicial que diz sobre o que a gente está falando, que é a avaliação, que fala um pouquinho sobre diferentes tipos de avaliação, e aí ele conclui falando sobre o feedback, a devolutiva de uma avaliação. Vocês vão entrar nessa linha, nessa Wiki, vocês vão ler o texto que eu fiz e vocês vão colaborar alterando esse texto. Vocês vão precisar participar 2 vezes dessa atividade para ganhar até 2,5 pontos. Na primeira participação, vocês vão ter que incluir um texto, aumentar o que já está ali, colocar um pedaço inédito com as palavras de vocês. A questão autoral aqui é muito importante. Se for usar citação ou referência, se for usar citação ou se for fazer uma referência aberta, colocar ali a fonte, tá? Da segunda vez, vocês vão ler o texto, vão ver as coisas que os colegas contribuíram e vão fazer uma alteração ou intervenção no texto de um colega. Então, vamos supor que alguém foi lá, eu escrevi sobre, por exemplo, o portfólio. Eu fiz 2 linhas sobre portfólio, alguém vai lá, completa isso com mais 3 linhas. E aí você, na sua primeira intervenção,
continua aumentando esse texto, coloca mais, por exemplo, 3 linhas. E aí, na segunda intervenção, você volta para as linhas do colega e altera. Você pode melhorar a própria escrita do colega se você achar que está confusa a maneira como foi dita. Você pode, de repente, trocar uma informação ou só fazer uma intervenção. Não alterar, mas completar. Então, se o colega disse... Portfólio é uma forma interessante de avaliar, você pode continuar essa frase intervindo dessa maneira, né? Trocando, dizendo, olha, é interessante por causa disso, disso e daquilo, ok? Então, 2 intervenções, uma em que você coloca a sua leitura, a sua contribuição para o texto, e uma em que você intervém ou altera um texto de colega. Não se preocupem, porque eu, quando for corrigir, vou ter acesso àquilo que vocês escreveram e às intervenções que foram feitas em cima do seu texto. Então, mesmo que seu texto seja 100% alterado pelos colegas, eu vou conseguir acessar o que você escreveu e vou conseguir acessar o que foi alterado para que eu possa atribuir a nota, certo? Então, esse é o primeiro critério de avaliação, as 2 participações. E os outros critérios têm a ver com questões mais práticas. Todas as participações de vocês, que forem principalmente as autorais, as contribuições ao texto, tem que ter de 3 a 7 linhas. Então, não adianta ir lá e falar, bom, vou fazer a minha intervenção e escrever. Acho avaliar uma coisa importante, ponto. Você precisa elaborar para que aquilo ganhe corpo no texto, certo? Seu texto tem que ser original, como eu disse antes, você tem que usar as suas palavras. É lógico que você pode optar por fazer uma citação, mas aí precisa referenciar. Outra coisa importante é que esse texto que a gente está construindo junto depende do uso correto da língua portuguesa. Então, uma das coisas que você pode cuidar é para ver se todo mundo está usando a forma adequada da língua para essa situação e, se não tiver, fazer a sua alteração nesse sentido, ok? Muito bem, tem outras questões que a gente precisa deixar bem explicado aqui. Você não pode criar uma outra linha de wiki, porque há essa possibilidade no sistema, mas novas linhas de wiki criadas não me possibilitam atribuir nota. Então, vocês precisam entrar na wiki que eu tiver criado, na wiki criada pelo docente. Professora, como eu vou saber qual é essa wiki? Calma, estudante, eu te conto. Tem um íconezinho do lado, que é a casa, que é a nossa wiki home, e aí você sabe que aquela fui eu que criei, certo? E qualquer dúvida, fórum Fale com o Professor, vai lá me pergunta que eu também ajudo. Próximo. Eu trouxe aqui nesse pedacinho para vocês o texto que eu já coloquei lá, para vocês entenderem qual é a lógica em termos mais práticos. Então, eu pus lá uma introdução em que eu disse o seguinte: a avaliação é parte do processo educacional. Podemos dizer, de fato, que desde que se educa, também se avalia, ou pelo menos se mede. Isso implica em dizer que o ato de avaliar compreende distinguir, a priori, os conceitos de medir e avaliar. Aí eu coloquei uma citação. É preciso ter presente também que medir é diferente de avaliar. Ao medirmos um fenômeno por intermédio de uma escala, de provas, de testes, de instrumentos calibrados, ou por uma classificação ou categorização, apenas estamos levantando dados sobre uma grandeza do fenômeno. Mas, a partir das medidas, para termos uma avaliação, é preciso que se construa o significado dessas grandezas em relação ao que está sendo analisado, quando considerado como um todo, em suas relações com outros fenômenos, suas características historicamente consideradas, o contexto de sua manifestação, dentro dos objetivos e metas definidos para o processo de avaliação, considerando os valores sociais envolvidos. Nesse sentido, a atual proposta das metodologias e práticas da história no ensino fundamental devem procurar avaliar e não medir. Para isso, uma das estratégias mais completas é a utilização de diferentes métodos que podem ser combinados entre si. Dentre os métodos mais utilizados e que podem ser combinados entre si estão provas, observação, avaliação por pares, relatórios e portfólios. Nenhum desses métodos, ou quaisquer combinações possíveis, faz sentido, porém, se não pensarmos também no papel do feedback no processo de avaliação. O texto continua com
curtíssimas definições daquilo que eu citei. Então, as provas são provavelmente a forma de avaliação mais utilizada. Ela também é muito criticada, mas pode ser uma das ferramentas utilizadas na composição de uma avaliação. Observação. O ato de observar é uma das formas mais instintivas de avaliar. A avaliação por pares, que pressupõe explicar aos estudantes o processo avaliativo e dar voz ativa a eles na leitura da evolução de seus companheiros. Os relatórios, que é um termo bastante amplo e que pode ser apenas uma forma de entregar um trabalho, quanto uma nova ferramenta avaliativa em substituição ao boletim. O portfólio, que é um instrumento de avaliação bastante complexo e completo, considerado ideal, mas que traz em si os problemas da possibilidade prática. E, por fim, o feedback, ou retroalimentação, que é o processo através do qual se realiza a devolutiva de uma avaliação. Vocês vão perceber nesse texto que existem alguns pequenos problemas já da língua portuguesa, que é uma oportunidade para vocês poderem já começar as intervenções, e que eles são textos introdutórios. Mesmo o meu primeiro slide, o meu slide anterior, desculpa, que tem um pouco mais de escrita, pode ser elaborado, pode ser aumentado. Aqui, então, nem se fala. Tem muita coisa que a gente pode escrever ainda sobre prova, muita coisa sobre observação, avaliação por pares, relatórios, portfólios e feedback. A gente pode falar nas provas, por exemplo, das questões objetivas e das questões dissertativas. Como garantir que as objetivas não sejam um mero teste de medição, como garantir que aquelas questões, de fato, estejam acessando o conhecimento e não decorar. Na observação, a gente pode falar também sobre várias outras coisas, como, por exemplo, discutir a questão da subjetividade. Então, tem muito para ser dito. Eu acho que dá muito para a gente construir um texto muito legal. E se esse texto, no final, tiver um bom corpo e um bom número de referências, eu quero transformá-lo num PDF para que a gente possa depois disponibilizar em futuras disciplinas como material complementar. Então, acho que vai ser uma forma diferente de fazer essa avaliação, que vai ser mais gostosa, porque vai ter essa interferência, um pouquinho da mão de todo mundo, e que eu acho que depois pode gerar um produto final legal pra gente ter um pouco de orgulho do nosso processo avaliativo também. Na verdade, como eu falei pra vocês, é um desafio. Eu espero que vocês aceitem esse desafio junto comigo. Eu espero que vocês se engajem no desafio. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entra no fórum Fale com o Professor, que eu tô lá à disposição e eu posso ajudar vocês com as minhas respostas, de repente. Tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, volta o vídeo, assiste novamente. Se não, vai no fórum Fale com o Professor, que eu explico da melhor maneira possível. Um grande abraço e um beijo para todo mundo. Até daqui a pouquinho.